estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarás a ti. Eis que poderão vir e juntar-se, não será por mim. Quem se ajunta contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Glória! Rodrigo, Diácono, faz favor. Pedi para o nosso diácono botar a música. Uma música que eu queria que você escutasse. Essa música. A gente começar. Eu ia cantar, né? Mas tocava muito hoje. Feche teus olhos aí e começa a pensar. Leva teus pensamentos nas coisas que te oprimem. Leva teus pensamentos naquilo que... Leva teus pensamentos naquilo que você acha que não pode ser. Tenta levar teus pensamentos onde você acha que está novo, onde você acha que está
Senhor. Me apresento na tua presença, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus. Pai, te peço perdão por atos, por gestos, por pensamento, ó Pai, por algo que tenho feito e desagradei teu coração, ó Deus. Te entrega a tua casa em tuas mãos, Senhor. Que a palavra venha sair daqui e venha estar ligada diretamente do teu trono, ó Pai. Pai, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada, ó Deus. Que eu venha ser o teu instrumento nesse momento, ó Deus. Venha ser usado, Pai, pelas Tuas mãos, Pai. Que eu venha falar e respirar apenas aquilo que Tu desejas, Senhor. Não deixa nada sair de dentro do teu coração, Pai. Mas sim sair diretamente do teu trono. Em nome de Jesus. Amém. A palavra em Isaías 54, ela vem falando uma promessa. Vem falando daquilo que o Senhor pode fazer pela tua casa. Ele vem falando daquilo que Ele vem fazer por Israel. Aqui Ele fala sobre o povo de Israel. Ele vem falando o povo se alegrar. Ele começa a falar uma grande promessa divina de restauração, restituição, proteção, especialmente para aqueles que se sentem solitários, estéreis ou isolados. A passagem convida a largar o espaço, a ter crescimento, mesmo diante da dificuldade dos adversários, mesmo diante das lutas, mesmo diante daquilo que vem se levantar. Só que a palavra vem falando também dentro, que dentro dessa palavra há um amor incondicional. Dentro dessa palavra há algo que Ele quer fazer por mim. Aqui vem falando que Ele não vai deixar ninguém se levantar contra ti. No versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo tu condenará. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim. A tua herança é essa. Ele não vai deixar nenhum mal acontecer contra ti. Porque no 16 fala: eis que criei o ferreiro e que assopra as brasas, no fogo que produz a ferramenta para a sua obra também criei o assolador para destruir. Então aqui está falando que Ele criou até o que é mais. Ele criou a ferramenta, Ele criou o ferreiro, Ele criou todas as coisas, mas não existe mais na baixa de espada. Nenhuma arma prosperará contra ti. Nada. Você é o queridinho do papai. Fala com ele assim: eu sou o queridinho do papai. Assim, não mexe comigo não, que o papai está vendo. Glória a Deus. Assim, eu tenho um pai que me ama. Eu tenho alguém comigo que eu não sou mais órfão. Porque Ele falou assim: eis que vou ao meu Pai preparar a casa e deixo contigo o Espírito Santo, aquele que é o Consolador, que tu não és mais órfão. E Ele depois fala também, eu gosto muito desse pedaço que Ele fala em Apocalipse 20, ou é 3:20, ou é 23, não lembro. Eis que bate a porta, aquele que abre a porta, eu entro e saio contigo. Então Ele se convida para estar sempre perto de você. Ele está sempre se convidando para estar te guardando, Ele está sempre te prometendo. Ele fala de Noé, a promessa que Ele fez a Noé, que não ia acabar mais o mundo. Ele começa a falar o que Ele vai fazer. Ele começa a dizer dentro da palavra que tudo aquilo que se levantar contra ti não vai ter sucesso. Eu não sei o que tem contigo nessa noite. Eu não sei o que te trouxe aqui pelas portas. Se foi um convite, se foi em busca de um abraço, se foi em busca de uma palavra. Eu não sei o que tu veio buscar aqui, mas uma certeza eu tenho. Eu sei que eu vim aqui adorar o Deus. Porque o culto é para Ele, não é para mim nem para você. Glória a Deus. Então, se você veio buscar alguma coisa, primeiro começa a adorar. Se você quer a resposta de alguma coisa, primeiro começa a adorar. Primeiro começa a fazer a tua parte da liturgia do culto. Porque hoje eu estava escutando uma pregação. O pastor falou assim:
começamos a pedir. Ele começa a liberar. Mas quando ele fala assim, agora eu quero que você, eu fiz a tua vontade, agora eu quero que tu faça a minha vontade. Você tem feito a vontade dele? Você tem feito o que ele tem te pedido? Você tem feito aquilo que ele tem mandado você fazer? Porque todos nós fomos chamados para trabalhar. Porque aqui fala de alargar a tenda. E para alargar a tenda tem que ter trabalho. Se não tiver trabalho, não tem como alargar a tenda. Vou dar um exemplo de uma casa. Você começa fazendo um quarto com banheiro. No início é só você e seu esposo. Daqui a pouco o cara de você ser abençoado com a gestação. Aí você começa a almejar e fazer mais um quarto. Aí você começa a ampliar a tua casa, porque vai ter mais uma criança. E nisso você começa a fazer algo para proteger ali, porque aquela criança vai nascer. Você se preocupa com a proteção. Esse é o Senhor. Ele quer que você alargue a tenda. Ele quer que você proteja aqueles que estão vulneráveis lá fora. Aqueles que estão vulneráveis lá fora, eles não estão esperando a volta do Senhor. Eles estão nem aí. Mas nós estamos aqui dentro esperando a volta do nosso grande Messias. Nós estamos esperando a volta do nosso Pai. Nós queremos ver o tão grande dia do arrebatamento que é falado. O tão grande dia que ele vem para buscar a tua casa. Ele vem que ele foi preparar a morada, mas a volta está perto. A volta está muito próxima. Hoje ele pode ter voltado para mais um bem nessa noite. Nessa noite, nesse exato momento que a gente estamos aqui falando e adorando, levantando, indo, conversando, pode ter ido alguém ao alto desse momento. E o tempo dele foi esgotado. Meu Deus. E as obras deles vão ser feitas quando tiver o grande julgamento. Não tem como falar, Pai, agora deixa só mais um pouquinho, já foi. Deus. Já foi. Tinha uma peça na igreja do congregado. Ela contava. Glória a Deus, aleluia. Ela contava da volta do Senhor. E a gente sentava assim no meio. E tinha um homem vestido com veste branca e com um livro na mão. E ele chamava um povo. E cada um ia se levantando. E aqueles iam levantando para mim. Só que tem uma parte muito impactante dessa cena. Que quando vem uma e ele fala o nome, ele pergunta das obras dela e ela fala, eu preguei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fala, não te juízo, a parte de juízo. E ele entra por essa porta aqui e a porta se fecha. E no exato momento que essa porta se fechava, saíam pessoas vestidas de demônios, com corrente batendo e arrancava aquela pessoa da porta e ela batia loucamente querendo entrar. E eles pegavam ela e levavam ela. É isso que vai acontecer hoje. Glória a Deus. Aquele que o nome não estiver lá, não vai ter como mais fazer mais nada. A palavra fala aqui de uma promessa que o Senhor tem em Israel, mas essa promessa se abrange a gente. Essa promessa se abrange a toda a congregação, a todo o povo que ele chama de filho. Aquele que você escolheu de pai, aquele que você quando ajoelha, ora para ele, meu pai, nos chama de meu amigo, nos chama de pai, nos chama de meu Deus, meu avô, e aí a tua intimidade com ele, meu pai, sim. Cada um tem uma intimidade com o Senhor. Aqui está falando de a gente alargar a tenda, mas para alargar a tenda a gente tem que se preparar. Aqui fala de choro, aquele que não tem mais esperança, volta a ter esperança. Porque a palavra do Senhor começa a arder e cortar os corações, ele começa a prometer, porque ele não é Deus que mente. Mas toda ação do Senhor tem que ter uma reação. Ele podia muito bem derrubar as muralhas, mas ele mandou aquele povo dar uma volta. E no último dia ele falou, dá 7. Não era ele fazer apenas uma palavra, mas ele precisa de uma ação. Porque nessas voltas que eles estavam dando, ele estava começando a tratar com o povo, obediência. E ele começava a tratar com aquele povo que odiava. A arca demorou 100 anos para ser feita. E
desde aquele tempo ninguém foi gerado na família de Noé. Ninguém gerou naquele tempo. Ninguém gerou. Porque quando você está construindo algo para Deus, não tem como você fazer os seus sonhos. Primeiro é o sonho dele. Então você tem que abrir mão daquilo que você acha que é bom para você e fazer aquilo que é excelente. Então o tratamento do Senhor não era só com o povo, mas sim com Noé, que estava construindo a arca. Ele poderia fazer aquela arca ser construída muito rápido, mas demorou 100 anos. Noé de agricultor virou carpinteiro, mas porque ele se colocou na posição de quem queria fazer. Rodrigo, eu não sei cantar, eu também sei não. Mas se não tiver ninguém para cantar, eu vou cantar. E eu vou cantar. E quando eu cantar, você vai ouvir daí e vai falar assim: meu Deus do céu, que voz é essa? Não, ele não presta para cantar não. Mas só que quando você começar a fechar teus olhos, você vai começar a prestar atenção na letra que eu estou cantando, mas nem vai na música. E essa letra vai começar a entrar no teu coração, porque eu fiquei disponível a entrar nela. Davi chega no exército e o filisteu está afrontando o Deus de Israel. Só que naquele momento a fé de todo o exército tinha acabado. Ninguém tinha mais fé que eles poderiam derrotar os gigantes. O medo tomou conta e a fé sumiu. Davi chega para levar algo para os seus irmãos e escuta de que esse circunciso que ofende o Deus vivo de Israel. Ele vai à terra do rei e fala assim: ei, eu vou matar. Eu vou lutar com ele, eu vou matar ele. Eu já matei leão, eu já matei urso. Eu tiro a ovelha da boca dele. Bota a armadura num cara, é pesado. Tu vai por quê? Eu vou com a pedra e a fundo. Mas só que eu vou na diferença, vou no nome de Jesus. Eu vou no nome de Deus. Glória a Deus. E quando ele se levanta com sua fé e sua autoridade, ele se levanta e ele derruba. Mas porque ele se colocou na brecha. Porque ele se colocou no caminho onde ninguém queria fazer, ele entrou. Aqueles que estavam preparados, aqueles que eram mais preparados, não queriam lutar com medo de perecer. Só que Davi não tinha medo. Davi ele confiava e tinha fé, porque ele sabia que o Senhor ficava. E essa palavra fala, Isaías 54, ela fala de uma promessa que o Senhor tem. Ela fala de algo que Ele vai fazer com a igreja. Ela fala de algo que vai fazer com os seus filhos, com os seus servos. Ela começa a falar de algo que vai ter, que vai acontecer. Ela começa a falar de uma preparação, assim como um marido cuida da sua esposa. Assim é o amor de Deus. É um cuidado que você não imagina. Muitas das vezes você está chorando, você está triste. Daqui a pouco alguém liga para você, manda uma mensagem, alguém te para na rua, conta alguma coisa, fala algo, conversa contigo. Aquilo que estava te entristecendo começa a sair. Mas ele deu ao cuidado do seu Deus. Ele envia pessoas para falar. Muitas vezes ele quer falar com você. Só que tu está escutando. Aí quando ele não quer escutar, eu falo, não, tu vai corrigir alguém lá para começar a orar. Aí, hoje nós temos uma arma muito grande, que é o WhatsApp. Tanto por bem quanto por mal. Mas de longe você pode evitar uma pessoa se suicidar. Apenas com uma mensagem. Não precisa ser apenas com algo, apenas por lembrar. Estava vendo outra coisa também na internet hoje. Falava muito do Adriano Imperador. Aí tinha um amigo de futebol e ele abriu um podcast. O Adriano, 2 anos sem dar entrevista. Aí ele vai até aquele amigo dele e aparece. E ele fala uma coisa para ele assim: você é o único dos jogadores todos que me. Você é o único que liga para saber como é que ninguém quer mais saber do Didi. Assim é Deus. Aleluia. Ele é o único que se preocupa contigo. É Deus. Ele é o único que quer saber como é que foi o teu dia, mesmo ele sabendo de todas as coisas. Mesmo ele sabendo o que você vai fazer amanhã, ele quer saber do seu dia. Mesmo você sabendo o que você vai fazer, o que você fez, se foi errado, ele quer saber. Ele quer conversar, ele quer relacionamento. Ele busca relacionamento contigo. Ele começa a buscar relacionamento todos os dias. Todos os dias. O tema enfatizado nessa palavra era 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta
ti. Em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Mas eu quis ler tudo. Eu queria saber o que estavam falando mais. Aí eu fiquei curioso, falei assim, se no final está falando isso, eu não quero ver o peso. Aí comecei a buscar, comecei a entrar dentro do estudo, comecei a entender o que o Senhor queria falar com a gente. Primeiro ele começou a falar comigo. Aí vai batendo devagarzinho. Eu vou fingindo que não, mas é para mim também. Primeiro tem que cortar dentro de mim. Primeiro isso tem que queimar dentro de mim e eu ver onde eu estou errando. E eu ver onde eu não estou fazendo o que eu poderia estar fazendo. Então essa promessa do Senhor, Ele não deixa nada de tocar. Aquele que é escolhido por Ele, aquele que está no caminho dele, Ele protege, Ele guarda. O povo ficou no deserto muito tempo, Ele botou uma coluna de fogo, Ele deu maná, Ele cuidou daquele povo. E o povo não foi diretamente à terra prometida, porque era um povo que estava rebelde e ficou rodando 40 anos no deserto. E Ele precisou tirar uma descendência daquela que não era para ver a terra. E aquele pessoal foi excluído. Muitos que foram tirados como escravos não almejaram a terra prometida por causa de desobediência. Então o caminho é obedecer, o caminho é escutar, o caminho é acreditar, é ter fé, é acreditar na tua promessa, é acreditar naquilo que o Senhor falou contigo, é acreditar naquilo que Ele quer para a tua vida. Aleluia. É acreditar naquilo que Ele deseja no teu coração. Quantos aqui tem chamado? Levanta sua mão quem tem chamado. Vocês têm chamado. Ninguém está dentro da obra para não trabalhar. O chamado está dentro de você. O chamado está dentro de cada um. O Senhor chama cada um. Se Ele conhece cada estrela pelo nome, mas tem você. E tu foi gerado antes de ser gerado no coração da tua mãe, no ventre da tua mãe, foi gerado no coração dele. Então Ele conhece cada um de vocês, desde o nascimento, antes de ser um pequeno embrião. Ele falou assim, esse aqui vai vir para fazer a diferença. E Ele começa a arriscar com os seus filhos. Ele começa a colocar os seus filhos na terra. Tem uns que não ficam. Ele começa a apostar em cada um de vocês. Ele começa a apostar em cada um. Aí tem uns que vão falar assim, eu estou muito velho para isso. Ué, o ministério de Moisés com 5 anos. O ministério de Abraão foi como? Noé. Mas Josué. Mas Davi foi ungido na mocidade. Foi rei aos 38, se eu não me engano. Foi ungido com 15, 17 anos nessa faixa. Vou lembrar. Foi rei com 38 nessa data. Por que você acha que tu não pode ser usado dentro da casa do Senhor? Por que você não acha que você não pode começar no ministério? Eu não tenho mais tempo do que 5 anos. Tem muita coisa para tu fazer. A palavra fala que a seara é grande e há poucos obreiros. Se há poucos obreiros, ele está atrás de obreiro da casa dele. Se há pouco para fazer, ele está atrás daquele que quer fazer. Vou botar uma pessoa. Se uma criança dessa aí de 12 anos, 13 anos não quiser fazer o que o Senhor quer, ele vai escolher uma de 70, de 80. Ele vai escolher aquela que está disponível na casa. Ele vai chamar aquele para fazer. Se você não quiser fazer, ele não tem problema, eu tenho outro. Todo mundo é capaz. Não deixe o inimigo assoprar nos teus ouvidos, falar que você não serve para nada. Não deixe ele te oprimir dizendo que você não vale nada. Não deixe ele te oprimir dizendo que tu não consegue fazer. Não deixe ele falar isso contigo, não. Sabe por quê? Está tudo para tomar o teu lugar. Mas só que para ele não tem mais jeito. É, Deus. Ele tem inveja de você, sim. Verdade. Ele não te suporta. Porque você hoje é chamado de filho, hoje você tem um lugar que pertencia a ele. Então todo tempo ele vai tentar te destruir, para você não chegar onde ele foi expulso. Tu começa a imaginar um ser com pedras.
feira. Começa a imaginar, tinha tambores dentro dele, um servindo, onde ele passava, os anjos olhavam para ele, ele era belo. E é lançado fora para almejar algo que não era dele. E para ele não há mais volta. Para ele não tem mais nada. Para ele foi lançado fora. Você hoje ainda tem a oportunidade de se redimir. Se fez alguma coisa de errado, até antes de dormir. De repente a mão você não pode acordar. Porque a palavra fala não ser o dia, nem a hora. O mestre vai voltar. Nós não sabemos o dia de amanhã se iremos abrir a janela do nosso memória para poder contemplar tudo aquilo que ele tem dado a gente. Muitas das vezes a gente reclama pelo nosso trabalho de estar levantando cedo e trabalhar 3 horas, né, Fábio? Mas muitos queriam ter esse teu trabalho e hoje não tem para levar o sustento para casa. Muitas das vezes a gente reclama do nosso marido que é chato. Se manifesta no muitas das vezes a gente reclama do filho que está te perdoando. Caraca, não para, não sossega. E aquele que deu o seu na cadeira de roda, que está vegetando na guia. Aquele que não tem saúde. Muitas das vezes você reclama que tem que vir caminhando para a igreja. E aquele que não consegue entrar, mas queria estar aqui. Eu conheço um irmão que ele queria muito estar dentro dos cultos, mas ele tem uma doença que seus nervos vão atrofiando. Seus nervos vão paralisando e o seu diagnóstico ali dentro, em cima de uma cama e só mexendo no fora. Deram 3 meses de vida para ele. Tem 8 anos. Está caminhando com dificuldade. Mais hora, mais pouco. Eu quero ver, eu não consegui achar um homem de fé igual esse cara. Às vezes eu vou conversar um pouquinho com ele, ele chora, ri, brinca, ao mesmo tempo. Ele fala, é muito bom quando você vem aqui falar da palavra do Senhor e cantar com ele. Glória a Deus. Porque ele sente falta disso. Mas ele tinha a oportunidade de estar aqui, mas não escutou. Ele não escutou o mestre chamar. Ele não escutou o pai falar. E hoje todos nós temos essa oportunidade de ser tocado, de ser ouvido, dele falar contigo. Antigamente tinha que ir até ele por meio de profeta. Mas agora o véu se rasga. O véu se rasga e você tem livre acesso a todo momento, a todo tempo. Você pode falar a toda hora que ele não pode. Está o teu pé sempre querendo te chutar. Ele quer saber daquele problema que tu não conta para ninguém e fica guardando, mas tu vai remoendo e vai te machucando. Ele quer saber daquela história que você aconteceu contigo, mas você não quer falar porque aquilo te machuca. Ele quer saber do teu íntimo, para ele poder curar aquela ferida que tem te machucado. Para ele poder curar aquilo que tem machucado toda vez que você escuta alguém falar, ou que você vê alguma coisa, e aquilo começa a liberar gatilhos da tua vida. Mas ele quer te curar. Mas ele precisa que você fale com ele que você precisa. A promessa ser cumprida. Ele fala que ele quer dele e o mal vai tocar. Então, se você é dele, está na hora de reclamar com seu pai. Mas também tem que aceitar quando seu pai puxar sua orelha. Também você tem que aceitar quando seu pai quiser te consertar. Glória a Deus. Você tem que melhorar aqui. Se você não melhorar aqui, eu não vou deixar isso acontecer na tua vida. Quem tem filho? Quando o filho é pronto, você fala para ele, hoje é assim. Quando teu filho é pronto, você me dá o telefone agora. Quando teu filho é pronto, você fala, dá o teu telefone, não vai mexer no telefone, você está de castigo. Não vai para a rua, você não vai ter de castigo, você está chamando a atenção dele por algo muito que ele fez. Assim é o Senhor, ele chama a tua atenção, mas de maneira diferente. Às vezes ele não te dá algo que está para vir sobre a tua vida por algum motivo que você está fazendo, ou porque não está fazendo o que ele quer que você faça. Porque caminhar na presença do Senhor é difícil, mas não é impossível. É luta. É guerra. Vontade de desistir, sim. Vontade de não vir, sim. Vontade de não falar com o irmão, sim. Vontade de falar alguma coisa com o irmão, sim. Mas só que você tem que entender que foi por
a pouco, porque ele foi lá naquela cruz no madeiro. Glória a Deus. Então, se você não tiver o amor, não tem como tu suportar nada, nem a caminhar. Se você não tiver amor, não tem como você fazer nada. E todos esses momentos ele vai estar do teu lado. Todos esses momentos ele vai estar cuidando de você, assim como a palavra fala aqui. Ele vai estar guardando você em todos esses momentos. Em todos os momentos da tua vida, em todas as dificuldades. Em tudo aquilo que tenta te abalar, mexer contigo, ele vai estar contigo. Eu saí daqui domingo com a minha esposa passando. A pressão dela foi alterando. Eu fui em casa, pus com o aparelho de pressão, depois com o documento, e não sei o que. E eu falei para ela assim, vou falar um negócio pra tu, tá igual Velozes e Furiosos. Eu passava nos quebra-mola, nem via quebra-mola. A motinha chega aqui, cara, ela chegou lá. Eu virei na rua ali, fui embora. Eu tenho que cuidar dela. Eu entendo que ela é minha, ela foi dada para mim cuidar dela. Se eu não tiver essa responsabilidade com ela, eu não posso cuidar nem de vocês. Porque o primeiro ministério é dentro da minha casa. Aleluia, Se eu não Deus. cuidar da minha casa e não ter o amor pelos meus filhos, eu vou ter amor por cada um de vocês. Aleluia. Então ela passou muito mal, levamos ela para o hospital, ela chegou lá com a pressão dela de 18. Ela já querendo desmaiar, ela acorda, fala comigo, eu não sei o que, e ela falou, você não está entendendo nada, eu falei assim, nem eu, que era colombiano. Eu lembrei, ela falou assim, muda de novo. Não estou entendendo nada. Mas graças a Deus, Deus reverteu o quadro dela. Aleluia. A pressão foi ficando estável, 11, estava 14, depois 13, 11. Aí quando eu cheguei perto dela, quando eu pedi, foi a 14. Falei, não vou falar nada, não. Foi a 11 de novo. E ela foi estabilizando. E a gente foi conversando ali com ela. Aí viemos embora. Aí apareceu o enviado do campo. Estava lá e falando, aí a gente falou assim, não, a gente ia embora, por causa da situação, mas a gente falou, não, médico, por mim vocês não saíram daqui não. Por mim você ficava. Eu falei, meu irmão, por mim eu vou embora. Eu falei, a gente vai embora. Aí foi e falou para a enfermeira assim, pode mandar eles embora, não vai assinar nada. Ele não pode mandar embora. Eu falei, não, como é que eu vou fazer algo para vocês assim? Aí a gente assinou. Viemos para casa. Em casa. Outro dia eu não fui trabalhar, fiz a janta. Fez sal. Fez sal para o pão. Aí hoje eu fiz outra comidinha para ela. Você não se mexe não, fica quietinho. Ela deitada, não dá muito para se mexer no cara do caminho do corpo. Não consegue se mexer no cara da barriga. E fica aí quietinho. Fica quietinho que eu estou cuidando de você. Não se mexe não. Que água, suquinho de laranja. Aí fui lá, bati suquinho de laranja na fruta. Toma um leguminho. Você quer o quê? Mas isso, se eu não cuidar dela, eu estou falando isso, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque a palavra fala que ele cuida da tua igreja. Aleluia. Como o noivo espera a sua noiva. Glória a Deus. Você tem que cuidar. Assim que você tem que ser com teu irmão, dentro da tua casa. É difícil, né? Tem uns caras que é horrível. Tem uns caras que dá vontade de chamar ele de cavalo de faraó. Agora que tu fala para ele assim, 11ª praga do Egito. Filho de Jezebel. Aí você vai. Sansão carrega. Mas quem gosta, né? Meu irmão. Mas eu tenho que te amar, né? Aí tu fala para ele assim, eu tenho que te amar. Aí tu fala para ele assim, eu te amo. Eu aprendi que quanto mais você fala que ama, mais isso cresce dentro do teu coração. Aí eu acordo de manhã e falo assim, te amo. Aí eu vou no banheiro, te amo. Aí eu vou no banheiro, te amo. Eu te amo. Ela te amo o tempo todo. Isso vai crescendo. Então, amor, tu não esquece. Se você parar de ler um livro, você vai começar a esquecer o que ele tinha falado ali. Tu acaba esquecendo. Então você tem que te lembrar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu, você tem que guardar com muito amor, com muito carinho. O que Deus te dá, o presente que Ele te dá, você tem que abraçar, que Ele é único. Não vai ter outro. Ele te deu para você. Então você venha usar essa palavra dentro da sua casa. Essa palavra edifica. Essa palavra transforma. Porque os frutos do Espírito, aí vem amor, fidelidade, mansidão, aí vai. São 9 frutos, 9 bons. Mas esse fruto é apenas um. Apenas um dividido. É um
me dizendo que não vou direto ao tema. O tema era 54:17. Como já li, não vou ler de novo. Então, nenhuma arma forjada contra ti será atingida. Nenhuma língua se baterá contra a tua vida. Nem aquilo que se levantar contra você não vai ser bem sucedido, vai perecer. Porque a mão do Senhor ela não está encolhida e sim sobre as tuas vidas. Então, aquele que promete, ele não mente. Aquele que fala que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Mesmo que você saia da roda, mas ele te prometeu, ele vai te dar. Porque ele não mente. Ele não é falho igual a gente. Ele não existe falha nele. A palavra diz que ele fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. E não tem nada se não for por ele, se não for até ele e se não for da vontade dele. Não reclame da tua luta que tu está passando. Não reclame da tua aprovação que você está passando. Porque a palavra fala que ele está contigo. A palavra fala que ele que fez o assolador para Cristo. Mas a palavra fala que você é a ferramenta também na mão. Porque você está com ele. Quando você é usada pelo Espírito Santo, a cada voz de Deus vira uma ferramenta na mão do Pai. Você é uma ferramenta na mão de Deus. Você é uma ferramenta. Ele é um mecânico. Nosso Pai é um mecânico e você é a chave que ele precisa para apertar ou tirar a roda. Está entendendo? Ele é o dono. Ele que vai fazer o trabalho. Então que você venha deixar ele fazer o trabalho. Vou chamar meu amigo Rodrigo aqui, por favor. Pedir ele para botar uma música. Para a gente estar encerrando. Eu quero que você entenda que você é amado. Quando a gente é amado, a gente tem um pai que guarda a gente. Quando a gente é amado, a gente é protegido. Qual o pai aqui, qual a mãe que quer o mal do seu filho? Ninguém quer o mal do seu filho. Você pode até corrigir ele, teu coração fica apertadinho. Porque às vezes você é necessário fazer algo para ele não poder ir para outro caminho. Então tem hora que você tem que apertar mesmo, para ele poder continuar. Assim o nosso Pai faz com a gente. Tem vezes que ele te bota numa prova, mas sim para te ensinar, para te moldar. Às vezes ele te quebra, igual um vaso no olheiro. Ele te leva até lá, te quebra todinho, te pisa, te amassa. Aí tem algo que eu gosto muito do olheiro, que ele amassa, mas ele amassa, não é para amassar não, ele amassa até sair todo o barro. Para sair todo o oxigênio. Porque quando aquele vaso ele é moldado, ele vai ao fogo, ele não vai rachar. Então ele bota, ele molda o vaso, deixa secar e joga ao forno e aquece. Quando você estiver numa aprovação muito grande, está dentro do forno. Está sendo preparado. Está sendo preparado para quando você sair dali, sair bem mais forte. Aí quando você sai dali, você sai com um vaso de excelência. Tu sai como aquele vaso que ele é cheio. Ele começa a encher, mas não para si mesmo, mas sim para transbordar em cima das outras pessoas. Sim para encher outros vasos. Seja vaso que transborde. Não seja vaso para encher sim por cima de si mesmo. Seja a placa de direção onde você chegar. Aonde você chegar, seja referência. Aonde você chegar, que pessoas venham olhar você como um filho de Deus, um escolhido. Você vem entender o que essa música quer falar. Tu vem entender nessa noite o amor do Senhor na tua vida. Queria trazer algo mais forte, mas meu Pai falou que o amor é necessário. Meu Pai falou que sem o amor a gente não consegue nada. É tão bom pra gente. Ele repete tantas coisas comigo, com você. Muitas vezes ele começa a te livrar, assim. Tem coisas que ele livra e você nem sabe que ele fez. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom. Impressionante, infinito, ousado.
é escolhido do meu Pai. Você não é mais órfão. Rodrigo não tem um pai que te enganou. Isso é história piada de Satanás. Você tem um pai. Ele está lá em cima, preparando a tua morada. E começa a falar contigo e te guardar todo dia, toda noite, onde ele tem ciúme de você. Ele não quer que ninguém encoste a mão de você. Ele tem ciúme daquele que toca no seu cabelo. Você não tem noção como seu pai é ciumento. Você não sabe como ele é um pai protetor. Vou pedir que vocês fiquem de pé. Vou pedir que vocês fiquem de pé. Aquele que pode ficar de pé, fica de pé. Aquele que pode falar, fala. Aquele que pode orar, ora. Aquele que está com vontade de chorar, chora. Aquele que quer falar do seu pai nesse momento, começa a falar. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a vir até a mesa de oração. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente. Aquele que tem algum problema dentro da tua casa. Aquele que tem um ente querido nas drogas. Aquele que tem uma pessoa que precisa da tua cura. Aquele que tem alguém que está fora do evangelho. Eu te convido aqui. Eu te convido mesmo aquele que não está aqui, que você queria que estivesse junto de você aqui. Aquele que você queria junto contigo nesse lugar. Eu te convido a vir aqui na frente. Rodrigo,